Neste mês de maio, estamos com a série Atos Humanos na História de Deus, porque a Bíblia, desde o começo ao fim, ela vai nos contar a história que não é nossa, mas a história que é de Deus, a qual Deus nos convidou a fazer parte dessa história, que privilégio nosso. E nessa história, a gente tem Deus como roteirista. A Bíblia fala em Efésios que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado o plano da redenção, o plano da salvação para as nossas vidas. E para produzir toda essa história, nós temos Jesus Cristo que pagou um alto preço com o seu sangue vertido na cruz para que a gente pudesse fazer parte dessa história. E dirigindo essa história está o Espírito Santo, que todos os dias tem nos movido, tem falado conosco de maneira que a gente possa obedecer a Deus e agradar a Deus. O protagonista principal nessa história, quem? Alguém se arrisca? Fala aí, Léo. Jesus. Sempre vai ser Jesus, o protagonista principal. E como elenco, como eu disse, Deus nos convidou a fazer parte dessa história, os discípulos. E aonde que acontece essa história? O palco dessa história é o mundo, onde a gente está inserido. Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. A gente está no mundo, a gente está no palco, onde a história tem acontecido e Deus tem agido simultaneamente na história. As coisas acontecem e nada está desapercebido do olhar e da vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós estamos na missão, a missão que Jesus nos deu. Agora eu queria a ajuda de vocês. Não, opa, peraí. Antes disso, o pastor Wilson começou, abriu essa série pregando o primeiro ato, esperar ou dispersar. E ele disse que nós temos que ter coragem para poder esperar, né? A vontade, a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. No segundo ato, ele pregou a vida nossa de cada dia. O que acontece na nossa vida de cada dia, naquela comunidade da igreja primitiva? O que acontecia enquanto os discípulos estavam vivendo, eles estavam testemunhando daquilo que Deus estava fazendo no meio da igreja? E depois, domingo passado, o pastor trouxe além das nossas vidas de cada dia. E o que acontece quando a comunidade está testemunhando de Jesus Cristo, né? E a gente viu o que aconteceu com Estevão, que foi a morte dele, né? Às vezes acontece uns vendaval assim. E hoje a gente vai estar meditando no quarto ato, ser ou não ser, eis a questão. Essa frase é uma frase da peça do William Shakespeare, onde fala da tragédia de Hamlet. Ao contrário da nossa história, da história que Deus tem escrito nas nossas vidas, não é uma história de tragédia, mas é uma história de esperança, de vida, de paz, de eternidade, uma história totalmente contrária à peça do William Shakespeare. E talvez ao chegar, não sei, mas eu fui desafiado quando eu estava meditando nos textos, no livro de Atos, talvez chegar ao fim dessa mensagem, ou no decorrer dessa mensagem, Deus vai trabalhar no seu coração, queimar o seu coração, e você vai ficar às vezes falando: Deus, eu não estou entendendo, mas Deus vai mexer com a sua vida. E vai chegar no final dessa mensagem, eu espero, né, que você tenha uma resposta pessoal para dar para Deus, vindo do seu coração para Deus. E talvez você decida ser ou não ser, colocar a mão no arado e ir para frente, não olhar para trás, atravessar a linha da onde até você chegou, né? Talvez ser um cristão, não sei se você entrou aqui nessa manhã, conhece ou não, entregou sua vida para Jesus Cristo, talvez ser ou não ser um cristão, né? É a questão. E essa frase ela tem como um fundo filosófico no mundo, né? Mas hoje a gente vai estar pensando sobre isso. E agora eu queria a ajuda de vocês. Queria que vocês ajudassem eu a descobrir quem que é o crente aqui. Nessas duas figuras aqui. Alguém que ora. Vamos considerar esse lado aqui, primeiro, o personagem A. E do lado de lá o personagem B. Então no personagem A, quem que é o crente desses dois? Alguém que ora, alguém que tem experiências sobrenaturais, alguém que obedece à palavra de Deus, alguém que tem um bom testemunho, alguém que convida seus parentes e amigos mais íntimos para ouvir a palavra de Deus. Esse é o personagem A. Vocês acham que esse personagem A é crente? Sim ou não? Nossa, mas acho que foi uns 3 só que falou aí sim, né? Bom, vamos ver outro personagem, depois a gente pergunta de novo.
Personagem B, alguém que ora, alguém que tem experiências sobrenaturais, alguém que desobedece a palavra de Deus, alguém que questiona as ordens de Deus para a sua vida, alguém que tem sua vida conduzida por tradições. E agora, quem desses dois aqui, A ou B, quem que é crente aqui? A? Certeza? Sim ou não? Não, está meio dividido. Quem acha que é o A, levanta a mão. Quem acha que é o B? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 10. Pode abrir aí. A gente vai ler um texto que é muito conhecido. Todo mundo achou? Sim? Não? Amém? Misericórdia? O texto de Atos capítulo 10, ele começa dizendo assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, ou dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente uma visão acerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou dois de seus... Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos ou criados e um soldado piedoso dos que estavam em seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E então viu o céu aberto e descer um objeto como se fosse um grande lençol. Não era um lençol, era como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda e comum. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que um homem enviado da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E, chamando, indagavam se ali hospedava Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Sou eu a quem buscais. Aqui vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Que público, hein? Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo... Pedro dirigiu a eles dizendo, bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se
a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nem a um homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhes Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação que o teme ou faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que anteriormente fora escolhido por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecado. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para não ser batizado? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Esse texto ele nos mostra, nessa brincadeirinha aqui, né, a gente acha que o crente era o A, né, e na Bíblia, lendo aqui, a gente vê pela palavra de Deus, a Bíblia começa falando desse homem chamado Cornélio, um centurião, que era responsável por 100 homens, era um homem que estava acostumado a dar ordem, a liderar, e a gente vê o padrão de vida desse homem, que às vezes, olhando a Bíblia aqui, até chega um pouco a nos envergonhar por alguém que não era judeu, ele era um prosélito, era um simpatizante, alguém que observava as leis judaicas, mas não era da circuncisão, ele não era circuncidado, ele não era judeu. Tanto é que no final deu uma confusão por causa disso. Mas a gente olha para a vida de Cornélio e a gente consegue observar muitas qualidades, né? E a gente analisando aqui a vida de Cornélio, as características, fala que era um homem piedoso e temente a Deus, ele e toda a sua casa, e que fazia ou dava esmola e de contínuo orava. E eu sei que algum de nós, ou muitos de nós, já se deparou com pessoas que a gente olha e fala: nossa, só está faltando se converter. Uma pessoa boa, né? E o mais importante que falta para ela é se converter, né? Lá onde eu cresci, por exemplo, eu nunca fui um garoto mau, eu sempre fui um garoto bom aos meus olhos, até antes de me converter. Eu lembro que as pessoas falavam para minha mãe: nossa, o seu filho é tão educado, nossa, o seu filho é tão certinho, né?
Então, aos olhos das pessoas, eu era bom, né? E eu me sentia um cara bom. Até o dia que eu tive um contato com Jesus Cristo e ele me revelou que eu não era tão bom assim. Mas a Bíblia fala que Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia ou dava muitas esmolas ao povo e continuou orava a Deus. Ele tinha um bom testemunho de toda a nação judaica. Ele era bem visto pelas pessoas que estavam à volta, que olhavam para a vida dele, para a casa da família dele. Eles tinham um bom testemunho. E estava esperando por eles, e fala que eles estavam na casa dele quando ele mandou os homens buscarem a Pedro, que o anjo tinha mandado. Fala que ele reuniu lá os seus amigos, a sua família, e estava esperando Pedro chegar. Então o cara também que tinha vontade de conhecer e que os outros conhecessem a palavra de Deus. Mas, pensando nesse texto aqui, eu estava pensando no seguinte: o homem, ele não é bom o suficiente ao ponto de não precisar conhecer e aceitar a verdade do Evangelho. O homem não é bom o suficiente. Nenhum de nós somos bons o suficiente. Inclusive tem um livro, Cristianismo Básico, o rapaz cita, né, John Stott, ele cita que seria tão bom se realmente dentro do ser humano houvesse uma pequena chama de bondade. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Apesar dessas qualidades na vida de Estevão, é louvável, de Cornélio, é louvável porque a Bíblia fala que, lá no final fala que Deus aceita todos aqueles que praticam essas coisas. É aceitável, é louvável, não significa que é quesito para salvação. Não é essa a questão aqui. Mas o homem não é bom o suficiente ao ponto de não precisar conhecer e aceitar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele traz a revelação de quem é Deus, da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da santidade de Deus. E é necessário que o homem conheça o Evangelho e aceite esse Evangelho, porque ele é o poder para a salvação. Só o Evangelho pode salvar o homem. E eu não sei, eu já falei outra vez que eu preguei aqui, ou tentei pregar, né? Mas que eu preguei aqui e falei, alguém aqui já teve oportunidade, se não teve, se já leu ou não leu, leia os 3 primeiros capítulos de Romanos, do livro de Romanos. Os 3 primeiros capítulos de Romanos, se você ler, você vai ficar chocado. Porque ele revela qual é a condição do homem sem Deus. O homem que rejeita a Deus, o homem está condenado. Mas quando começa a partir do capítulo 4, capítulo 5, ele fala a justificação por meio da fé. Que fala a nossa fé em Jesus Cristo, ele nos justifica, né? Então leia, se você tiver a oportunidade, leia. 1º capítulo, 2º e 3º de Romanos. Ele vai revelar. Quando a gente começa a se aproximar de Deus, quando a gente começa a conhecer a Deus, Deus começa a revelar quem nós somos, né? E nós não somos tão bons assim, né? Isaías 64:6, ele fala: todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Não serve para nada. Isso não é quesito para a gente morar no céu, para ganhar ponto com Deus. Talvez, não sei se você entrou aqui, ou é uma pessoa que pratica caridade, uma pessoa que tenta ser boa para ganhar algum ponto com Deus, ou não, no nosso meio, na sua vida religiosa, você faz muitas coisas no ativismo para tentar ganhar algum conceito, algum ponto com Deus. Mas Isaías fala que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada, né? E talvez o que acontece, às vezes, da gente não perceber o nosso pecado, a nossa condição, sabe às vezes o que é? É isso aqui, ó. Muitas vezes nosso senso de falha ou derrota depende de quão elevado estão nossos níveis. Se eu sou uma pessoa que não mato, não roubo, porque às vezes a gente faz essa comparação, né? Por exemplo, o cara que está na televisão no Datena, ou naquele dá trabalho para fazer, né, minha filha? Então a gente fica assim, e vê que tem cara lá, nossa, eu não sou como esse cara que matou, como esse cara que fez aquilo. A gente começa, porque a gente acha que nós somos bons, né? Mas é esse nosso senso, né, que a gente tem, não, eu não sou tão ruim assim, eu não erro tanto assim, então eu não sou tão ruim, não sou tão como aquele cara, meu vizinho, que ele fuma, que ele bebe, que ele bate na esposa. A questão aqui não é o quão bom você é. A questão aqui é uma questão que é minha, sua, ela é universal, é um problema universal. É um problema chamado pecado. É o pecado da nossa natureza pecaminosa. Isso nos torna mal. Isso faz com que a gente não seja bom. Apesar de a gente praticar atos de justiça, atos de bondade, isso não nos torna bom diante de Deus. Agora eu vou ganhar o céu, agora eu vou ganhar pontinho com Deus. Eu não sei como é que está o seu senso, o seu nível de falhas, né?
e derrotas. Talvez você entrou aqui e você fala assim, nossa, cara, eu sou mal. E vindo aqui nessa manhã, talvez você fale, nossa, eu pequei ontem, cara, eu sou mal. Muito mal. Né? Porque você errou. Mas tem uma frase, John Stott também, eu li esse livro aí para tentar trazer alguma coisa para o coração de vocês. John Stott, em seu livro intitulado Cristianismo Básico, ele diz assim, o evangelho não é um convite para que o homem faça alguma coisa. Se você acha que você tem que fazer alguma coisa para ser bom, o convite do evangelho não é esse. Não é isso que o evangelho nos convida. O evangelho não é um convite para que o homem faça alguma coisa. Antes é a declaração suprema daquilo que Deus fez em Cristo por seres humanos como eu e como você. Essa é a mensagem do evangelho. Talvez você ache que não, eu não sou tão bom assim, ou sou tão bom assim e acho que não precisa de Jesus, ou acho que precisa de Jesus porque é ruim, ou está esperando mudar para vir para Jesus, para ter Jesus em sua vida. Mas o convite de Deus não é esse. O convite é venha, porque Ele fez alguma coisa por mim e por você. Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Como que está o seu senso, né, de derrota e falha? Como que você se vê? Uma pessoa boa? Olhando para o texto aqui ainda de Atos, para a vida de Cornélio, como eu disse no começo, que ele parece que era um observador dos costumes judaicos. Porque fala que ele dava esmola e orava de contínuo. Inclusive fala que ele orava, quando ele teve a visão, estava falando que ele estava orando na hora 9, que era às 3 da tarde. Quando a gente olha para Jesus em Mateus capítulo 6, o que Jesus falou para os discípulos? Falou, e vocês, quando orardes, não seja como os hipócritas. E vocês, quando darem as suas esmolas, não seja como os hipócritas. Então, fazia parte do costume da vida dos judeus ter essa prática de oração, que fala que é a hora 9. Você vai ver muito isso na Bíblia, hora 9, hora 6, hora 3. Hora 3 é às 9 da manhã. Hora 6 é meio-dia. A gente vai ver aqui depois Pedro. E hora 9 às 3 da tarde. E parece que a gente vê isso na vida de Pedro também, mas Cornélio parece que observava isso, né? Tinha uma vida de oração, orava. E pensando nesse aspecto, e ligando com a vida de Pedro também, porque fala aqui no versículo 9, pode me acompanhar, por favor, do capítulo 10. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, ao meio-dia, a fim de orar. Era costume. Inclusive, esta era uma marca da igreja primitiva, orar. A gente vê muito isso em Atos. O povo estava reunido e orando. E eles oraram, impuseram a mão e oraram. E como que está a sua vida de oração? Como que está o seu tempo com Deus de oração? É aqueles 3 minutinhos forçados? Pai, obrigado por esse dia, amém. Ou você tem gastado tempo com Deus? Esse texto fala que esses 2 homens, Cornélio e Pedro, receberam visão de Deus. E quando eles receberam essa visão de Deus, eles falam que eles estavam orando. Eles estavam lá, tipo assim, passeando, que Deus pode fazer isso também, tá, gente? Deus não está limitado à maneira, né? Mas aqui fala que eles estavam orando. Às vezes a gente está buscando resposta, direção de Deus, está buscando, Deus, eu quero conhecer a tua vontade, mas não gasta tempo orando, não gasta tempo com Deus. Aqui fala que era costume desse povo. Mas e o seu costume? Daniel, quando a gente lembra de Daniel, fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Né? Como que está a sua vida de oração? A questão do pecado, da gente achar que é bom, eu achei esse escrito aqui no livro do Cristianismo Básico, onde ele fala do Charles Spurgeon. Fala que quando ele estava com apenas 14 anos, uma convicção de pecado jorrou intensamente sobre ele, levando-o a ter um sentimento esmagador de sua própria inutilidade. E aí, Charles Spurgeon diz o seguinte: não hesito em dizer que todos quantos examinaram a minha própria vida não viram nenhum pecado extraordinário. E, no entanto, quando eu olhava para mim mesmo, via só pecados ultrajantes contra Deus. Não era como os outros meninos, mentirosos, desonestos, que jurava à torta e à direita e assim por diante. Subitamente, porém, eu havia visto Moisés carregando a lei de Deus, as 10 palavras divinas e,
à medida que eu as lia, todas elas pareciam unir-se para me condenarem à vista de Jeová 3 vezes santos. Essa é uma experiência de Charles Spurgeon. Ele sentiu, quando ele se aproxima de Deus, quando ele chega perto de Deus, através do seu relacionamento com Deus, ele tem esse senso, ele sente a sua inutilidade por causa da questão do pecado, a convicção de pecado. Essa é a questão aqui. A questão de nós sermos bons ou não, a questão que nos faz não ser bom ou ser maus, é o pecado. E Charles Spurgeon chegou a essa convicção, e conforme ele se aproximava de Deus, ele fala que ele viu lá as palavras se unir para condenar ele à vista de Jeová 3 vezes santos. É isso que acontece quando a gente se aproxima de Deus. Cornélio parecia um homem sincero na busca dele. Mesmo fazendo isso por costume, ou ser um simpatizante dos costumes judaicos, ele parecia sincero naquilo que ele estava fazendo. Havia sinceridade. Tanto é que a Bíblia fala que subiu para Deus como memorial, né? Só que se fosse suficiente essa atitude de Cornélio, o texto tinha que parar aqui no versículo 2. Não poderia continuar. Se a bondade de Cornélio fosse suficiente para ele ganhar um ponto, uma moral com Deus, o texto tinha que parar no versículo 2. Mas não é isso que acontece. O texto continua e fala que Cornélio teve uma visão. A visão de um anjo que chegou para ele, ele ficou possuído de temor, e o anjo lhe deu uma ordem. E o anjo falou, ó, manda mensageiros chamar Pedro, Simão Pedro, que está na casa do Simão Curtidor. E imediatamente ele reuniu lá os seus criados e um soldado piedoso e falou, vai buscar Pedro. Eu recebi essa ordem, vai buscar Pedro. Né? Por que o anjo manda chamar a Pedro? Aí o texto começa a fazer sentido. Se a bondade de Cornélio fosse suficiente, o texto pararia no versículo 2. Mas, seguindo o texto, começa a fazer sentido. Então, por que o anjo manda dar essa ordem para Cornélio e mandar chamar a Pedro? Por quê? A gente vai entender isso um pouco mais para frente. E pensando um pouco nesse Pedrão aqui, esse Pedro aqui, ó. Esse Pedro aqui, ó, é aquele que era pescador, o qual Jesus disse que faria dele pescador de homens. Era um dos 12 apóstolos que Jesus chamou para andar com ele. Aquele que teve a experiência de andar por sobre o mar. Aquele que confessou que Jesus Cristo é o Cristo. Esse Pedrão é aquele que assistiu à ressurreição da filha de Jairo. Aquele a quem Jesus lavou os pés. E depois ele era meio folgado. Eu falei, então lava a cabeça também, lava tudo. Aproveita e já faz o trabalho completo, né? Aquele que negou Jesus Cristo. E aquele que, cheio do Espírito Santo, ele prega, depois do Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem. É esse Pedro aqui que entra na história agora. É esse Pedro aqui que o anjo dá ordem para Cornélio chamar. E é engraçado, porque esse Pedro aqui, cara, ele viveu muitas experiências com Deus, com Jesus. Ele participou de ver a promessa do Pentecoste se cumprir, mas ainda assim era alguém que precisava ser tratado com Deus, tratado por Deus. E a gente pode notar como que Deus queria tratar Pedro, mais uma vez. A gente vê que os discípulos andando com Jesus, Jesus sempre tratando Pedrão. Quando ele chega lá, afoito, e mete a faca na orelha de Malco, Jesus, opa, peraí, meu, não é assim não, cara. Se eu quisesse, eu mandava aí, pedir meu pai, mandava uma miríade de anjos aí e acabava com esses soldados romanos aí. Mas ele precisava, e Jesus sempre tratando com ele. E chega nesse ponto aqui agora, Jesus dá uma visão para ele. E qual o objetivo de Deus dar essa visão para Pedro? Né? Jesus queria tratar Pedro, porque, na verdade, já estava tratando. Porque Pedro estava na casa de Simão o Curtidor. Esse Simão o Curtidor era alguém que mexia com sangue, com pele com animais mortos. E ele nem podia ficar na cidade, se misturar com o povo. Então Deus já estava tratando, porque como é que pode um judeu como Pedro estar na casa de Simão o Curtidor? Mas Deus dá essa visão aqui para Pedro. E fala que Pedro estava orando. E Deus deu essa visão. E é engraçado esse texto aqui, porque fala que Pedro subiu ao eirado para orar, no capítulo 10, versículo 9, acompanha comigo aí. Subiu Pedro para orar, versículo 10. E estando com fome quis comer.
Mas, enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. E aí, no versículo 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Engraçado, Pedro está orando. Alguns dizem que Pedro, antes dele começar a orar aqui, estava em jejum. E aí chega ao meio-dia, a hora sexta, Pedro começa a ter fome. E aí Deus fala, o Pedro está com fome, então vou mandar, né, uma feijoada lá, uns animais para ele poder saciar a fome dele. Que momento para Deus dar essa visão para Pedro, né? E Deus deu essa visão para Pedro, preparando Pedro já para aquilo que Deus já estava fazendo. Porque a Bíblia fala que Pedro teve essa visão e ele ficou refletindo sobre essa visão. E enquanto Pedro estava refletindo sobre essa visão, pensando no que significava, Deus já estava trabalhando, o Espírito Santo já estava trabalhando. Porque mandou Cornélio, mandou um anjo lá, mandou Cornélio lhe chamar Pedro. Deus ele está sempre antes da nossa ação, né? E aí o texto continua falando que Pedro, ele, no comportamento dele, na atitude dele, ele falou assim, versículo 14, mas Pedro replicou-lhe, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Engraçado, alguém que ouve a voz de Deus, que reconhece a voz de Deus, mas que se recusa a obedecer? Porque segundo a lei levítica, era proibido os judeus comerem esses animais. E aí ele coloca então a lei acima da vontade, da ordem de Deus. Engraçado, né? Deus deu uma ordem e falou, não, Senhor, de maneira nenhuma. Eu jamais fiz isso, né? Mas Deus estava tratando com Pedro. E para mim e para você, pensando nas nossas vidas, no decorrer da nossa caminhada como discípulos, também Deus tem tratado as nossas vidas. E o que Deus tem tratado na sua vida? O que Deus tem desejado tratar na sua vida hoje como discípulo dele? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo aquilo que Deus está ministrando na sua vida, no seu coração, te apontando para você? Você tem sido obediente ou tem falado, não, Senhor, de maneira nenhuma. Tudo bem, eu sei que o Senhor está falando, eu sei que é a voz do Senhor, mas não vou fazer isso não. Como tem sido o seu comportamento? A Bíblia fala que aconteceu isso 3 vezes. E aí, os homens chegaram à casa de Simão o curtidor. E outra coisa engraçada que acontece com Pedro aqui nesse texto, é que o Espírito Santo fala com ele. No versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. O Espírito Santo estava falando com Pedro. E no versículo 20, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo já estava falando com ele. Falou, tem 2 caras aí, tem 3 pessoas, 3 homens te procurando. Vai com eles, não fala nada e vai com eles. Só que aí o que acontece? Aí fala assim no versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui vieste? A ordem foi, vai nada duvidando. O Espírito Santo falou, vai, não duvida de nada. E Pedro falou, não, peraí, por que vocês estão me buscando? É eu que vocês estão procurando, mas o que vocês querem? Ainda pergunta? Era para perguntar? Eu não sei, eu acho que se fosse nos nossos dias hoje aí, as pessoas que gostam de pregar de Jesus, a gente gosta, mas tem pessoas que sabem que tem aquela coisa que não perde as oportunidades, aí fala, não, vou pregar de Jesus, vou falar de Jesus. Não vou lá que Deus está nesse negócio. Mas Pedro ainda fala, não, mas por que vocês estão me procurando? E aí os homens falam, então disseram, o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha que interessante, o Espírito Santo já estava trabalhando, preparou as pessoas, mandou chamar Pedro, que legal, né? A pessoa está na sua casa lá, todo folgadão, né? Orando, né? Ao meio-dia, aí dá fome, aí Deus manda umas pessoas lá, vai lá, manda chamar Pedro, né? Manda chamar o Léo, manda chamar a Ivone, a Clara, manda chamar aí cada um de nós, né? Colocando cada um de nós, o Adriano. E aí, manda chamar, já pensou? E tudo preparado. Porque quando Pedro chega lá, fala que está todo mundo reunido. Amigos, família, amigos íntimos, parentes. Estava todo mundo esperando Pedro chegar. E quando Pedro chega, todo mundo acha que ele é o Deus, né? Que quando Pedro entra, Cornélio se prostra.
E quando ele fala, levanta-te, sou homem como você, rapaz. Para com isso. Agora, nos nossos dias de hoje, dependendo de quem for, o cara fala, não, realmente, eu sou o homem de Deus, eu estou aqui, eu que vou fazer acontecer aqui, né? Mas a atitude de Pedro foi ao contrário. Ele falou, levanta, eu sou homem como você. Mas que público, né? A gente já pensou, você ser usado por Deus assim, Deus, você não faz nada, só vai lá, só faz isso, só obedece. Não precisa fazer mais nada. Né? Seus esforços, tentativa de evangelizar o mundo. Não, Deus preparou tudo. Só obedece. Então, nós podemos ver que na visão que Deus deu a Pedro, Deus queria tratar a vida de Pedro com essa visão. Né? E Deus também quer tratar as nossas vidas como discípulos. E qual foi a atitude de Pedro? Aquilo que a gente estava comentando agora. Pedro, não, Senhor, de maneira nenhuma. Jamais comi coisa comum ou impura. Ele ainda desobedece aquilo que Deus tinha, a ordem que Deus tinha dado. E o que Deus esperava de Pedro? Deus esperava de Pedro que ele fosse obediente. Se você tem ouvido Deus falar com você nesses dias, o que você acha que Deus está esperando de você? De mim e de você. Essa palavra é para mim e para você. Que a gente seja obediente. Deus está esperando obediência, só isso. Só fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. Mais nada. Só faça. Deixa que o resto, o Espírito Santo, o cenário, o palco, onde a gente está nessa história, inserido nessa história, o Espírito Santo está dirigindo. Só se preocupe em obedecer. Deixa que o resto Deus faz. E agora, por que Cornélio, o anjo manda Cornélio chamar Pedro? A pergunta que a gente tinha levantado em outro momento. A Bíblia fala no versículo 33, para ouvir Pedro dizer tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Pode ler comigo o versículo 33, por favor? Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Mandou chamar porque Deus tinha ordenado. Olha o que Cornélio fala. Deus ordenou você dizer alguma coisa. Então você fala, porque agora a gente está todo mundo reunido aqui. E a gente quer ouvir o que você tem para falar da parte do Senhor. Parece que demonstrou uma vontade de conhecer a Deus um pouco mais. E não só ele, as pessoas que ele convidou também. Ele queria que as pessoas também conhecessem. Ele fala, o Senhor ordenou, agora a gente quer ouvir. Né? E o que Pedro disse? O que Pedro falou? Para a gente, ou para você, ou para mim, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei o que eu vou falar para as pessoas lá fora. Às vezes, né? Eu sou novo convertido. Não sei, no dia a dia, como é que eu vou abordar as pessoas para falar? Né? A gente sabe que a gente tem que falar daquilo que a gente era, o que Deus fez nas nossas vidas. Mas olhando à luz desse texto aqui, o que Pedro diz? Pedro, ele anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, dizendo, este é Senhor de todos. Versículo 36. Você pode ler aí? Estas são as palavras que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O que eu vou falar? O que eu vou falar para as pessoas? Evangelho da paz. Anunciar o evangelho da paz. Quando Jesus nasceu, fala que os anjos louvaram a Deus dizendo, glória a Deus nas alturas e paz aos homens, ou entre os homens, na terra, quem o Senhor quer muito bem. Paz, evangelho de paz. Né? Se na sua vida tem soprado alguns ventos, algumas tribulações, alguns furacões, o evangelho é um evangelho de paz para acalmar toda a tribulação que passa na sua vida. Só que essa paz aqui não é uma paz que tem a ver com a circunstância ao nosso redor, daquilo que acontece, que tira a nossa paz interior. Essa paz aqui é a paz nossa com Deus, porque nós somos inimigos, ou éramos inimigos da cruz. Quando fala evangelho da paz, significa que Deus veio anunciar algo para nós, na nossa linguagem, de uma maneira que nós pudéssemos entender, trazer o evangelho da paz. O que mais que Pedro falou? Pedro falou sobre o ministério de Jesus, versículo 37 e 38, leia comigo, por favor. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro, ele fala
do ministério público de Jesus. O que Jesus fez. É isso que... o que eu vou falar para as pessoas? Fala desse Jesus que mudou a sua vida. Fala desse Jesus que Deus ressuscitou com poder, que foi ungido com o poder de Deus. Fala daquilo que ele fez na sua vida. Né? O que mais que Pedro falou? Pedro falou da morte de Jesus. Versículo 39. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Vou falar da morte de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? O que eu vou falar para as pessoas? Eu sei que vocês sabem isso. Eu sei que nós aqui sabemos disso. A questão é se temos praticado isso. Se somos discípulos, que discípulos que estamos fazendo? Quem que a gente está trazendo para Jesus? A quem que a gente está anunciando o Evangelho da Paz? Se somos discípulos. Então eu sei que na nossa mente está belezinha. Os conceitos, tudo que a Bíblia fala, a gente sabe. Mas a gente está fazendo isso como Jesus mandou? Falar da morte. Por que Jesus morreu na cruz? É isso que o pecador precisa saber. É isso que a humanidade precisa saber. Que existe um Deus que se desfez da sua glória e veio em forma humana e se humilhou até morte de cruz. O que mais que Pedro falou? Pedro falou da ressurreição. Porque esse Jesus que morreu na cruz, ele não está morto. Ele ressuscitou. E isso nos dá esperança. Esperança de uma vida eterna. Esperança de uma vida nova. Esperança que eu posso ter um novo recomeço na minha caminhada. Falar da ressurreição de Jesus. E falou também da ordem que Jesus deu. Versículo 42 e 43, por favor. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. De todos os profetas dão testemunho de que, por meio de sua morte, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. O que Paulo falou? É uma ordem. Eu estou aqui falando de Jesus para você porque Jesus mandou eu pregar para você. Jesus mandou pregar. Jesus falou, ide ao mundo e pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. É isso que Jesus mandou. E é isso que eu preciso fazer. É isso que nós precisamos fazer. Então você está pronto para obedecer a Deus? Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu não consigo expressar. Eu tenho uma dificuldade, eu estou aprendendo ainda. Mas quando eu leio essa palavra, eu estava lendo lá em casa, eu falo assim, nossa, enche o meu coração. E quando eu penso nessa questão, o que Deus quer tratar na sua vida? Eu estava pensando na minha vida, algumas semanas atrás, eu estava conversando com o pastor Wilson, já comentei isso com os irmãos da célula. E eu pensando em algumas situações do livro de Atos, e o pastor Wilson me diz assim, sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas, sabe por que acontece isso? Porque às vezes você chegou num limite, numa linha, onde exige que você coloque a mão no arado, olha para frente, para viver uma experiência que não tem como você voltar mais para trás. E quando eu estava lendo esse texto de Atos, parece que o que Deus quer tratar na minha vida, parece que eu cheguei nessa linha. E Deus está falando para mim assim, coloca a mão no arado, mas não olha para trás, não tem volta mais. Essa vida que Deus nos chamou para ser discípulo, não tem volta mais. É para colocar a mão no arado, é para ir para frente, é para avançar para frente. É para estar ouvindo o que o Espírito Santo está falando. E é para obedecer aquilo que ele está mandando você fazer. A mim fazer e eu fazer. Isso que Deus quer tratar na minha vida. Eu acho que eu estou nesse limite dessa linha. Eu cheguei nessa linha, Deus falou, e aí? Ser ou não ser? Vai ser um discípulo ou não? Vai ser um discípulo que fica em cima do muro? Meia boca? Que às vezes fala de Jesus, às vezes respira Jesus, às vezes até se veste como um crente. Por exemplo, hoje eu estou como crente, não estou? Mas eu não sei o que Deus está tratando na sua vida. Na minha vida Deus está tratando isso. É hora de pôr a mão no arado, atravessar a linha, olhar para frente, viver experiência com Deus e nunca mais olhar para trás. Pare, pense e pratique. Essa palavra é a palavra de Deus e eu sei que assim como Deus falou no meu coração, eu sei que Deus também falou o coração de vocês. E fala. O Espírito Santo fala nos nossos corações. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus nem precisava da gente pregar, porque ela fala por si só. Quando a gente abre a Bíblia e começa a ler, Deus começa a falar conosco. Se a gente está sedento e quer ouvir, Deus fala com a gente. Mas Deus, ele quer usar assim... Por exemplo, quando Deus mandou o anjo na casa de Cornélio, o anjo poderia chegar lá. Então, Cornélio, eu sei que você é um cara legal, bom, que faz todas essas coisas, piedoso, só que falta Jesus para você. Mas não é isso que o anjo faz, porque essa ordem de anunciar o evangelho não foi dada aos anjos. Foi dada a homens mortais como eu e como você, como a Pedro.
Deus queria usar Pedro, né? E a gente tem que parar e pensar, refletir, para poder praticar. E nesse para e pense aqui, eu queria trazer 2 pensamentos. O primeiro seria fazendo uma decisão pessoal. A convicção intelectual precisa ser dirigida para a entrega pessoal. Você pode ser uma pessoa convicta, você pode ser uma pessoa simpatizante do Evangelho, da Igreja Aliança Cristã e Missionária, do Rubens, do Jefferson, da Nancy, né, das pessoas que aqui vêm nessa igreja. Você pode olhar e falar, eu gosto de estar com vocês. Só que eu vou falar uma coisa. Temos que fazer uma entrega pessoal. Todos nós aqui já fizemos isso. Eu não sei se tem alguém aqui que não fez isso ainda, mas hoje é dia de fazer uma decisão pessoal. E pensando para a gente, discípulos de caminhadas aí, os discípulos que estão na caminhada cristã, dando a Deus uma resposta pessoal. Jesus nunca encorajou de maneira alguma que as pessoas se candidatassem imediatamente para o discipulado. Jesus nunca fez isso. Ele nunca baixou seus padrões ou modificou suas condições para que seu chamado fosse aceito mais prontamente. Tipo assim, ó, você quer vir após a mim? Não precisa negar você mesmo, não. Você pode vir, mas pode viver na sua vidinha. Você pode vir, mas você pode continuar aí vivendo do jeito que você gosta de viver. Não, Jesus falou, aquele que quer vir após a mim, quer ser meu discípulo, quer me seguir, tem que negar a si mesmo. Por isso que eu falo que hoje, eu não sei se é isso que Deus está falando com você, você tem que dar uma resposta pessoal para Deus. Não é para mim, não é para a igreja, é para Deus, porque Deus quer usar a vida de cada um que está aqui. Deus quer usar a vida de cada um que está aqui, como discípulo. Mas para isso, cada um precisa dar uma resposta pessoal para Deus. Eu sei que Deus tem usado já a vida de muitos, a vida da igreja. E que resposta você vai dar para Deus hoje? Uma resposta pessoal. Deus está chamando a gente para ser discípulos, que não fiquem mais em cima do muro, discípulos meia boca, que não oram, que tentam fazer as coisas pelas suas próprias forças. Deus está chamando discípulos que sejam guiados nessa história que Deus está escrevendo, guiados pelo Espírito Santo. Qual vai ser a sua resposta hoje? Abaixe sua cabeça. Vamos orar. A gente vai estar cantando louvor, ministrando louvor. E enquanto isso eu queria que você refletisse aí no seu coração. Que discípulo você está sendo e que discípulo Deus quer que você seja. Uma decisão do coração. Ser um discípulo que coloca a mão no arado para viver experiência com Deus, da qual não tem mais como olhar para trás.